Olá pessoal, tudo bem? Alguns de vocês devem me conhecer por vídeos que eu faço no YouTube, do meu canal também, sempre falando algum tema de história, de sociologia. Talvez outros de vocês também sabem que eu sou escritor, né? Pelo menos tento ser escritor, e eu lancei algumas obras há um tempo atrás, e uma delas em específico foi aquela que me projetou dentro do meio da literatura, né, e teve até uma repercussão midiática até que considerável por um tempo, que foi a obra Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie, onde eu conto a trajetória de um jovem, né, que ele acaba se radicalizando nas ideias e indo para um caminho bem explicitamente assim neonazista, né, dizendo assim, e aproveitando nesse kit todo de ideologias de exceção, que defendem um estado de exceção contra o movimento político, até mesmo smithianas, né, do Carl Smith contra o Hans Kelsen, que é aquele que defendia a Constituição no direito, e basicamente de onde vem o nosso direito positivo e todas as leis que regem a sociedade, pelo menos do mundo capitalista ocidental hoje. Eu gostaria de dizer que esse personagem, muitas vezes que ele é confundido comigo, né, pelo fato de eu ter escrito o livro na primeira pessoa, ele é um alter ego, né, ele é uma espécie de alter ego, uma espécie de heterônimo, igual o Fernando Pessoa fazia, e o Fernando Pessoa escrevia, seja pelo Álvaro de Campos, através do Álvaro de Campos, ou tantos outros também, Alberto Caeiro também, que eram heterônimos, inclusive que ele mudava a grafia dele. Então ele era uma alteridade do seu ser, que ele escrevia e inclusive conseguia até adentrar a cosmovisão dessas pessoas, né? E o engraçado é que eu não chego tão profundamente, tão a esse ponto assim, mas eu tento, por exemplo, escrever como se fosse partindo dos olhos do personagem, né? Então é uma coisa que eu tento fazer e por isso mesmo escolhi escrever na primeira pessoa. Mas isso me trouxe alguns problemas também, porque muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar ou separar a obra do autor. E na pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, muitas vezes a obra ela já é diretamente ligada ao autor. Se você pega na Idade Média, a obra era ligada a Deus, era transcendente. Depois passou a ser ligada a outras questões, ao próprio antropocentrismo, ao homem, ou à sua produção. E agora na pós-modernidade, ela é diretamente... As pessoas leem uma obra já identificando que aquela obra é o pensamento do autor. Então o autor se tornou mais importante até mesmo às vezes do que o personagem que ele cria, né? Ou o alter ego, que eu gosto muito dessa palavra também. Então o que acontece é o seguinte, eu vim fazer esse vídeo para esclarecer que esse personagem, as opiniões, seja as opiniões antissemitas dele, seja as opiniões racistas, opiniões que vão sendo explicitadas ao longo da obra, elas não são minhas opiniões. Eu, de fato, por um tempo, convivi com skinheads de várias ordens ideológicas na cidade de São Paulo, desde comunistas, anarquistas, até nacionalistas, até os carecas do subúrbio, por exemplo, ultranacionalistas, ou os antigos do ABC também, e também com alguns NS, que são os nacionalsocialistas que defendem o nazismo, vamos dizer assim, né, brutalmente falando nazismo, ideias antissemitas, ou que eles chamam de antisionistas e tudo mais, ou racialistas também. Só que o que eu quero dizer é que a intenção do livro não é propagar as ideias desse nicho específico do movimento neonazista, vamos dizer assim, ou da cultura skinhead, né? Porque ela abrange quem já viu meus outros vídeos sabe que ela abrange muito mais outras vertentes, vamos dizer assim, não só ideológicas, mas também vertentes tradicionais, ou os skinheads tradicionais que são antirracistas, que são apolíticos, não têm nenhuma ideologia propriamente dita, dizendo assim, né? Não levantam nenhuma bandeira política, vamos dizer assim. Mas a questão do vídeo não é essa. A questão do vídeo, quem quiser saber um pouco mais, pode ver aqui no meu canal os outros vídeos ou entrevistas que eu dei falando sobre o tema. A questão é que eu vou lançar a terceira edição do Cadarços Brancos. A primeira edição, que é essa aqui, eu lancei em 2010, ou seja, 10 anos atrás, já quase 11 anos atrás. E depois, em 2019, eu lancei a segunda edição, revisada e ampliada. A primeira edição tinha muitos erros, inclusive não só erros gramaticais, mas erros conceituais também. Eu
errei o sobrenome do Enéas, coloquei Enéas Cordeiro ao invés de Carneiro. Enfim, eu falei que o Joey 90 da banda Vírus 27 tinha morrido, mas foi outro Joey 90, então eu acabei confundindo. Enfim, eu era muito imaturo, tinha apenas 20 anos quando eu escrevi o livro e 21 quando lancei. Então eu fiz uma revisão desse livro, atualizando e melhorando algumas coisas, e coloquei aqui, por exemplo, na segunda edição ela está melhorada e ampliada, por exemplo, né? E na terceira edição eu faço uma outra revisão e aumento também toda a questão, a gama de ideologias e de conceitos por parte do personagem também. Então é um trabalho que já vem de muito tempo. Então se eu quisesse propagar alguma ideia ou surfar nessa onda de ultradireita ou extrema-direita que nós estamos vivendo agora, eu poderia ter feito isso explicitamente, como você pode ver em vários canais de YouTube, uma série de coisas. Mas nessa edição em específico eu trato, por exemplo, do movimento negro, da reação deles com o que aconteceu com o Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares, e eu falo como se fosse opinião minha, mas não é exatamente minha, eu prefiro ficar fazendo uma análise dos dois lados, como se ele não fosse negro de fato, por conta dele ser contra as cotas, ser contra a figura do zumbi, por exemplo, uma série de coisas, né? Então, de acordo com esse movimento negro, ou as diferentes vertentes do movimento negro, eles consideram que as opiniões e a defesa do Sérgio Camargo em relação à extrema-direita ou qualquer coisa não necessariamente representa, ele não ser um real representante ou um traidor de sua cor, de sua origem e tudo mais. Claro que eu não vou entrar no mérito também de que não possa ter negros de direita também, como é sabido que o próprio Abdias do Nascimento foi integralista, Dario de Bittencourt foi o chefe regional da AIB no Rio Grande do Sul também. Eu não vou entrar nesse mérito da Frente Negra Brasileira do Arlindo Veiga dos Santos, que também teve ficou à frente do patranovismo, né, que defendia um terceiro império no Brasil. Ou o próprio Guerreiro Ramos, que se tornou um grande sociólogo, ele também fez parte do integralismo e tudo mais. Não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que esse livro ele não tem a intenção de difamar essas figuras. Eu simplesmente trago a versão dessas pessoas e desses grupos em relação à crítica a essas personalidades, que é o momento que nós estamos vivendo. Uma outra coisa que eu faço na terceira edição também é falar do governo Bolsonaro, da diferença da direita de hoje com a direita dos anos 60, que era nacional desenvolvimentista. Ela não tinha nada dessa questão neoliberal que foi ter, por exemplo, no Chile com o Pinochet, do Milton Friedman e tudo mais, né? E também falo da própria Rede Globo, que até pouco tempo atrás fazia um humor que era um humor pejorativo, muitas vezes a comunidade negra e LGBT do Brasil, né? Que, por exemplo, colocava sempre ridicularizando pessoas homossexuais ou ridicularizando pessoas negras. Eu me lembro que tinha um quadro do próprio Cacete Planeta, já no final do Cacete Planeta, que quando o Obama tinha ganhado as eleições, e aí eles mostravam o Obama como se fosse um puxadinho de uma casa popular brasileira. Só que assim, era um humor pejorativo, era um humor agressivo em relação a isso. Colocavam ele sambando com um pandeiro. Ou seja, o primeiro presidente negro de expressão da nação mais importante no mundo e de mais influência no mundo ocidental foi ridicularizado dessa forma, entendeu? Isso não faz muito tempo, isso foi há 12, 13 anos atrás. Até pouco tempo atrás tinha um puxadinho da Globo no Zorra Total também, e mostrando uma empregada que seria negra, e a atriz era branca com seu rosto pintado de negro, e ridicularizava ela como se ela fosse uma pessoa incapaz, uma pessoa até vulgarmente burra. E isso é uma coisa terrível, que nesse livro eu trago todas essas discussões. E a intenção desse livro é justamente desconstruir o pensamento discriminatório por parte de certos grupos, porque toda aquela visão explicitada que o personagem coloca no decorrer do livro, ele é desconstruído. Ele vai ser desconstruído, às vezes, logo após a explicitação do pensamento dele, ou no final do livro, você vai ver um desfecho de queda do personagem. É igual o Terceiro Reich, foi ascensão e queda. Logo após o seu ápice da ascensão, ele começa a ter sua queda e ele começa a revisar suas ideias. Quem lê o livro sabe muito bem que esse é um livro antinazista, é um livro que serve para alertar algumas escolhas de alguns jovens
fiz até amizade com jovens que mudaram o pensamento. Tem um amigo meu que ele era... Hoje nós somos amigos, né? Na época a gente não era amigo, mas a gente se conheceu através do livro. E ele é um jovem que hoje tem 20 anos, mas quando ele leu o livro ele estava no ensino médio. E ele acreditava nas ideias nacional-socialistas, ele era neonazista assim, de fato mesmo. Depois que ele leu o livro, ele começou a rever suas ideias e hoje ele é um grande pesquisador, está indo para o caminho do direito, vai se tornar um advogado, é uma pessoa que acredita na Constituição, acredita na democracia. Enfim, o livro ele serviu para ajudar muitas pessoas a rever as suas ideias. Se você se colocar nos sapatos, na alteridade do personagem em si, você vai começar a ver a forma com que ele enxergava o mundo, saber como que as pessoas desse nicho pensam e justamente criar argumentos para desarmar os argumentos dessas pessoas ou a cosmovisão dessas pessoas. E com isso fazer um bom trabalho de prevenção ao totalitarismo, uma série de coisas, né? Homens em tempos ruins, como dizia Hannah Arendt, a banalidade do mal, a ausência do pensamento, é exatamente o que acontece com esse personagem. E você, adentrando a sua visão, vai poder entender, se colocando no lugar do agente mesmo, né? Ao invés de você analisar de fora, é como se você analisasse de dentro. Então essa é a proposta do livro. Antes de algum órgão ou alguma pessoa que se sente lesada vir me procurar para querer me acusar de alguma coisa, procurem ler o livro até o final e não as 3, 4 primeiras páginas ou o primeiro capítulo, porque no começo você vai vendo a discriminação e o pensamento do personagem aumentando e se tornando cada vez mais radical, mas em certo momento isso vai acabar, em certo momento isso é desconstruído. Então que esses órgãos do Brasil que sempre se beneficiaram e ainda se beneficiam com a distinção, entendam que esse livro é um livro que talvez, né, modestamente falando, seja um livro de utilidade pública, e ao invés dele ser atacado e quererem queimar livros igual os nazistas faziam, que os nazistas queimavam livros, pense que ele pode ser usado justamente para um trabalho bacana que atende à democracia, ao artigo 5º da Constituição, inciso 9º, que fala da liberdade artística e de manifestação do pensamento, claro, desde que ela não comprometa a liberdade do próximo, mas esse livro, ele é um livro que não invade, não discrimina nenhum grupo étnico, nenhum viés ideológico, nada, ou político, nada. É um livro que pode ser usado sim, talvez em escolas, eu estou defendendo um pouco meu peixe aqui, mas essa é a intenção do trabalho. Então, a mensagem que eu quero passar é a seguinte: antes de condenar, por favor, leia o livro e até o final, e não comece a julgar a partir das primeiras páginas apenas, porque a Carta dos Direitos Humanos, desde a Revolução Francesa e passando pela nova configuração dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial, ela não é sobrepujada, lesada, muito menos a nossa Constituição e as questões de diferenças regionais, ou até pelo separatismo que aparece no livro, paulista, gaúcho, enfim, uma série de coisas. O livro ele aborda uma série de coisas e eu não passo por cima dos direitos humanos, a intenção não é ofender nenhum grupo étnico e espero que esse livro seja de utilidade pública e abra a cabeça daqueles que ainda estão em dúvida em relação a ideias totalitárias.